Estamos discutindo natureza jurídica. Discutimos já que ela pode ser dúplice, constitucional ou legal. E ficou uma questão pendente, o chamado estado de coisas inconstitucional. Quero definir o que vem a ser isso. E desde já quero dizer que há um ponto claro de contato entre mandado de junção, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e estado de coisa inconstitucional, que é uma outra situação de omissão inconstitucional. Mas, antecipo, é uma situação muito mais grave, muito mais dramática, no qual, na verdade, o mandado de junção pode ser inefetivo para sanear aquela situação. Quero falar basicamente sobre as causas e sobre os efeitos do estado de coisa inconstitucional. Mas, para isso, quero tocar em 3 considerações. A nomenclatura, o direito comparado, o direito brasileiro, para chegarmos, então, às causas, ou seja, as condições, os efeitos, ou seja, as consequências do chamado estado de coisa inconstitucional. Primeiro, é muito comum se falar estado de coisa inconstitucional, mas pode ser que se fale também em ativismo dialógico, ou seja, estado de coisa inconstitucional é uma forma nova de ativismo judicial. Não é um ativismo clássico americano dos anos 50, mas é um ativismo novo, que envolve diálogo entre o poder judiciário e a sociedade civil. Portanto, fala-se também em ativismo dialógico, o ativismo do diálogo, que envolve, evidentemente, no diálogo o poder judiciário. Então, em primeiro lugar, nomenclatura. Ativismo dialógico pode ser sinônimo de estado de coisa inconstitucional. Segundo, direito comparado. De onde provém esse conceito? Estado de coisa inconstitucional, da Colômbia, Corte Constitucional Colombiana. Na Colômbia, verificamos 3 leading cases acerca disso, do estado de coisa inconstitucional. O primeiro leading case tem a ver com o sistema penitenciário, prisão, que foi o caso que o Brasil importou em relação à sua hipótese, sistema penitenciário. Outro caso, saúde pública, também envolveu declaração de estado de coisa inconstitucional. E um terceiro caso envolve deslocamento forçado interno entre províncias colombianas pela Farc, que gerou também decisão sobre estado de coisa inconstitucional. Portanto, a origem do conceito é colombiana, Tribunal Constitucional da Colômbia, com 3 grandes casos ligados a isso. Sistema penitenciário, saúde pública, deslocamento forçado interno na Colômbia por conta da Farc. Terceiro lugar, o Brasil reconheceu esse conceito já e o fez na DPF 347. Nessa DPF 347, há liminar deferida em relação ao sistema penitenciário, quando o STF reconheceu o estado de coisa inconstitucional. Deferiu a liminar, inclusive, com algumas providências, inclusive liberação do fundo penitenciário, mas já se reconheceu, pelo menos nesse ponto, sistema penitenciário, o chamado estado de coisa inconstitucional. Então, de início, é importante citarmos isso. É forma nova de ativismo dialógico, a sua origem é colombiana, a partir de 3 casos que inspiraram a construção do conceito: sistema penitenciário, saúde pública, deslocamento forçado interno na Colômbia. No Brasil já se reconheceu esse estado de coisa inconstitucional na DPF 347. O que é importante falar aqui, por isso, o paralelo que se faz entre estado de coisa inconstitucional, mandado de junção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão, são as causas e seus efeitos, as condições e suas consequências. Em primeiro lugar, quais são as suas causas? Para que se configure estado de coisa inconstitucional, é importante nós termos presentes, ao mesmo tempo, 3 condições, 3 causas. Primeira, violação massiva de direitos humanos. Vejam que eu afirmei massiva. Violação massiva de direitos humanos. Segundo, seria fracasso absoluto de políticas públicas. Vejam, eu disse absoluto. Fracasso absoluto de políticas públicas. E terceiro, e aqui se encontra o paralelo entre mandado de junção, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, estado de coisa inconstitucional. Bloqueio total dos processos disponíveis para resolver essa questão. Estão bloqueados os processos para resolução dessa hipótese. Vejam que eu falei total. Portanto, para que haja a configuração do estado de coisa inconstitucional, é imperioso que, ao mesmo tempo, nós tenhamos violação massiva de direitos humanos, fracasso total de políticas públicas e bloqueio absoluto dos processos disponíveis para resolver essa questão. Fiz questão de utilizar esses adjetivos, ou seja, massiva, total, absoluto, para que eu possa colocar o seguinte: no Brasil nós temos institutos que se aproximam do estado de coisa inconstitucional, mas que não são adequados para resolver essa questão, se mostram inefetivos, porque são próprios e cunhados pela Constituição para situações menos dramáticas, menos graves, dentre as quais mandado de junção. Primeira condição, violação massiva de direitos humanos. Lembram, senhores, que violação de direitos humanos enseja intervenção federal, com previsão na Constituição, no artigo 34, e inciso 7º, a linha B. Nesse ponto, a Constituição fala em princípios constitucionais sensíveis e elenca a violação de direitos humanos como situação possível de intervenção federal. Mas para que haja intervenção federal, basta a violação de direito humano. Aqui a hipótese é de violação massiva de direitos humanos. É muito mais extensa, é muito mais grave, é muito mais dramática. Violação massiva de direitos humanos.
Depois se fala fracasso absoluto de políticas públicas. O fracasso de políticas públicas enseja o controle judicial de políticas públicas. E o próprio STF admite essa possibilidade. Nós temos vários acordos do STF sobre esse tema. Por exemplo, controle de política pública ligada à saúde, controle de política pública ligada à infância, controle de política pública ligada à segurança pública. Mas, na verdade, aqui nós temos a política pública desenhada e fracassada. No estado de coisa inconstitucional, o fracasso seria absoluto, irreversível. Uma situação muito mais grave. E aí vem a consideração importante. Eu tenho aqui bloqueio total de processos judiciais, políticos e institucionais disponíveis para resolver aquela questão. Isso permite a separação entre mandado de junção, ação direta de inconstitucionalidade e promissão de um lado, estado de coisa inconstitucional do outro lado. Porque, veja, no mandado de junção e na ação direta de inconstitucionalidade e promissão, os processos estão abertos. Tanto estão que se recorre ao judiciário, via mandado de junção ou via ação direta de inconstitucionalidade e promissão, com as diferenças tratadas antes. Mas os processos estão abertos, são viáveis, pode-se recorrer ao Poder Judiciário para sanear aquela hipótese. Aqui eu tenho algo muito mais grave, estão bloqueados os processos, e se recorre, então, ao estado de coisa inconstitucional. Então, veja, mandado de junção é uma ação cunhada pela Constituição para resolver obstruções constitucionais. Mas há casos tão drásticos nos quais ela pode não ser efetiva. São casos, então, do estado de coisa inconstitucional. E de acordo com o que eu pus, o modo pelo qual a questão chega ao Supremo Tribunal Federal não deve ser mandado de junção, mas sim a DPF. Tanto é que existe no Brasil a DPF 347, no qual se conheceu essa possibilidade. Porque aqui, pela gravidade do fato, mandado de junção se mostra inefetivo. Quais são os efeitos desse estado de coisa inconstitucional? Se um tribunal constitucional reconhece que é estado de coisa inconstitucional, o efeito é a possibilidade dele adotar decisões estruturantes. O que seria isso? Decisões estruturantes. Ele reconheceria que o processo não seria terminado com a sentença ou com o acórdão, mas ele prorrogaria a sua jurisdição, até que a situação de fato fosse resolvida. Então a sentença ou o acórdão vai ser o modo pelo qual ele pontua as providências que irá tomar daqui para frente. E passa o judiciário não ser mais um terceiro imparcial. Ele desce para o litígio e discute com a sociedade civil uma solução consensual para aquilo. A partir disso, então, teria o judiciário a possibilidade de utilizar, por exemplo, audiências públicas, autos monitoramento, para que ele possa monitorar a situação e autuar esse monitoramento, ou até dialogar com o campo social, com audiências públicas, para resolver a questão efetivamente. Não tem o Poder Judiciário só a preocupação formal em pôr fim àquele processo, mas preocupação material de resolver a questão definitivamente e sanear essa hipótese. Isso aqui é algo muito diferente do mandado de junção. Então, vejam, há um ponto de contato, são situações nas quais se pressupõe alguma omissão, só que é uma separação muito clara, porque no mandado de junção, assim como na ação direta de inconstitucionalidade omissiva, a situação é menos grave, é menos dramática. Mandado de junção com ação direta pode ser um meio efetivo. Aqui a situação é mais grave, é mais dramática. Recorre-se, então, no Brasil, à ADPF, como foi o caso da ADPF 347. Fechamos com isso, então, natureza. E passamos, então, aos próximos temas. Terceiro tema nosso seriam as condições. Condições específicas para regular exercício dessa ação. Pergunto-lhes, quais são as condições específicas para que a ação do mandado de junção venha a ser regularmente exercida? São 3. Já toquei nelas antes e quero agora aprofundar mais o tema. As condições específicas são essas que eu agora falo. Primeira condição, existência de direito subjetivo constitucional. Outra condição, inexistência de norma regulamentadora. E terceira condição, nexo causal, reconsideração de uma coisa a outra. São 3 condições que devem estar presentes. De um lado, existir direito subjetivo constitucional. Do outro lado, não existir norma regulamentadora. Entre uma coisa e outra, existir nexo causal. Ou seja, o direito não pode ser exercido porque falta norma. Ou a falta da norma impede que o direito venha a ser desempenhado. Havendo nexo causal entre uma coisa e outra, as condições estão satisfeitas. Quero então passar agora uma série de considerações sobre esse tema, para que nós possamos afirmar algo sobre isso. Primeira condição específica, existência de direito subjetivo constitucional. Desde o início eu disse direito subjetivo constitucional. Eu disse que haveria uma questão, que depois eu iria aprofundar, e agora é o momento adequado para isso, sobre os direitos suscetíveis de tutela judicial via mandado de junção. Mas, a princípio, seriam direitos subjetivos previstos pela Constituição. Que dúvida é essa? Vamos ler a norma que a Constituição tem sobre isso. Faço alusão à Constituição no artigo 5º, inciso 71. Diz a Constituição, nesse artigo, 5º, inciso 71, o seguinte, vamos a ele. É dito assim: conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. A Constituição fala nacionalidade,
soberania, cidadania. Perguntas. As três diferenças que ela faz tem um condão de reduzir o cabimento da ação a direitos que envolvam essa matéria. Na verdade, a Constituição, ao falar sobre isso, reforçaria o cabimento da ação nesses temas, mas não reduziria a ação a só essas matérias. A questão, em outras palavras, é só cabe mandado de junção se o direito subjetivo tiver a ver com nacionalidade, soberania ou cidadania, ou caberia mandado de junção para qualquer direito subjetivo desde que previsto na Constituição, onde quer que ele estivesse, qualquer que fosse a matéria sobre a qual ele versasse. Essa ressalva que a Constituição tem um condão de reduzir a ação ou não. Na verdade, aqui eu posso falar que nós temos três posições. Eu segui a posição que o STF costuma seguir. Qualquer direito subjetivo previsto pela Constituição. Porque a primeira posição pertence a Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Diz ele, já que a Constituição fala em três temas, essa ressalva feita pela Constituição teria sim um condão na posição de Manuel Gonçalves Ferreira Filho de reduzir a ação a esses temas. Então, de acordo com Manuel Gonçalves Ferreira Filho, é cabível mandar de junção se o direito subjetivo estiver previsto na Constituição no título 2, capítulos 1, 3, 4 e 5. Vejam, ele ressalva aqui o capítulo 2. Então, título 2, capítulos 1, 3, 4 e 5. 1, direitos individuais e coletivos. 2, seriam os direitos coletivos. Agora, 4, nacionalidade e 5, partidos políticos. Qual é a crítica feita a ele? Ele ressalvou do mandado de junção, e repito mais uma vez, o título 2, capítulo 2, dos direitos sociais, especialmente o artigo 7º da Constituição, como também o artigo 8º. E a crítica feita é, via de regra, os direitos fundamentais que exigem maior tutela via mandado de junção, aqueles em relação aos quais há maior grau de omissão, justamente são direitos sociais. Ele tornou inefetiva a proteção processual dos direitos sociais, no que tange a mandado de junção. Então essa posição existe, é respeitada, mas sofreu crítica e hoje está suplantada. Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Surgiu então a posição que pertenceu a Celso Ribeiro Bastos. Atento a isso, nos disse Celso Ribeiro Bastos. Então, mandado de junção cabe para qualquer direito subjetivo, desde que previsto na Constituição no título 2, inclusive o capítulo 2. Qualquer capítulo do título 2. 1, 2 inclusive, 3, 4 e 5. Ele inclui na proteção do mandado de junção também os direitos sociais. É um passo à frente, sem dúvida, porque permite a proteção processual dos direitos sociais. Mas também recebeu uma crítica ferrenha aqui, que seria a seguinte: não é a posição topográfica na Constituição que vai afirmar ou negar essa proteção. Nós temos direitos fundamentais, tão fundamentais quanto fora do título 2 da Constituição. Em toda a Constituição, do primeiro título ao último, nós temos direitos fundamentais. Não é o fato da Constituição ter posicionado a norma no título 2 ou fora dele que vai permitir ou não que a proteção se dê via mandado de junção. Ou seja, o que importa é ser fundamental, onde quer que ele esteja. Por isso, essa posição também foi suplantada. Prepondera hoje a posição que pertence a José Carlos Barbosa Moreira. Diz ele, a ressalva feita pela Constituição em relação aos temas soberania, nacionalidade, cidadania, reforçaria o cabimento da ação sobre esses temas, mas não teria o condão de retirar a ação dessas matérias. Então diz José Carlos Barbosa Moreira, cabe mandado de junção para a proteção processual de qualquer direito subjetivo constitucional, qualquer que venha a ser a matéria, onde quer que ele se encontre. O que importa é ser fundamental e ter assento na Constituição. Foi a posição desde o início que nós seguimos, nós agora confirmamos. Eu falo aqui em direitos suscetíveis de proteção judicial e falo direito subjetivo constitucional. Repito, pouco importa sobre o que versa esse direito e pouco importa onde está essa norma. O que importa é ser subjetivo e ter assento na Constituição. É qualquer direito fundamental. Discuta esse direito, nacionalidade, cidadania ou soberania ou não. E onde quer que essa matéria venha a ser encontrada. Então a premissa que eu parti e agora confirmo é essa. Direitos protegidos judicialmente via mandado de junção são quaisquer direitos fundamentais. Onde quer que eles estejam na Constituição, qualquer que venha a ser a matéria, o que importa é ser subjetivo e ter assento constitucional. Portanto, direito subjetivo constitucional. Outra condição, do outro lado, não existir norma regulamentadora. Eu aqui trago uma consideração sobre hierarquia normativa. Por que isso? Em geral, nos livros se fala na existência de norma legal regulamentadora. E eu falei aqui norma regulamentadora. Para que fique claro o seguinte, via de regra, a norma faltante é norma legal. Via de regra, falta a lei e ela impede o desempenho desse direito. Mas pode ser que às vezes falte um decreto. Venha a ser a norma regulamentar, não legal. Se mesmo assim eu provar que o direito não pode ser exercido, cabe mandado de junção. Repito, via de regra, a falta é de norma legal. A norma legal impede que o direito fundamental venha a ser desempenhado.
Mas se porventura houver norma legal e mesmo assim faltar norma regulamentar e a falta dessa norma regulamentar, um decreto, impedir que o direito venha a ser desempenhado, é cabível em tese mandado de junção. Dou o seguinte exemplo. Digamos que a Constituição fale em direito à educação, que haja uma lei que prescreva como será feita a matrícula em escola pública. Só que a lei não fale sobre critérios de matrícula e não haja condição de ninguém se matricular, porque a lei não foi clara sobre quais são os critérios mínimos para a matrícula em escola pública. Será necessário, então, um decreto que diga isso, quais são as condições impostas por aquela lei para que a matrícula aconteça. E não se faz o decreto. Não importa, nós temos o direito fundamental à educação que não tem como ser desempenhado. E falta a norma, que não é legal. Até porque a norma legal existe. É norma regulamentar. Mandado de junção é cabível? Claro que é. Então, pouco importa, como eu disse aqui, a hierarquia normativa que tem a norma. O que importa é que a falta dela impossibilite o direito de ser desempenhado. E nesse campo, eu agora caminho para a última condição. Tem que haver um nexo causal. Eu tenho que reconduzir uma questão à outra. Eu tenho que provar que o direito subjetivo, condicional, não tem como ser desempenhado porque falta a norma. Ou, ao contrário, a falta da norma impede que venha a ser exercitado o direito subjetivo condicional. Porque pode ser que eu tenha um direito, pode ser que eu não tenha a norma e mesmo assim não tenha um nexo causal. Não cabe, nesse caso, evidentemente, mandar de junção. Só será admissível se existir o direito com assento na Constituição e, mais uma vez, repito, qualquer que venha a ser a matéria, onde quer que ele esteja, que não haja a norma sobre o tema e, repito de novo, não obrigatoriamente a norma é legal, pode se regulamentar, desde que se impossibilite que o direito venha a ser desempenhado, portanto, que haja esse nexo causal entre uma coisa e outra. As condições específicas para regular o exercício dessa ação são essas: existir direito subjetivo condicional, qualquer direito, não existir norma, qualquer norma, existir nexo causal entre uma coisa e outra. Falamos sobre definição, falamos sobre natureza, falamos agora sobre, na verdade, condições específicas. Próximo tema nosso é o tema ligado agora ao objeto. Qual objeto essa ação tem? Eu já antecipei algo ligado a isso. Eu já disse que essa ação instaura processo objetivo, fruto da jurisdição constitucional das liberdades. Portanto, o objeto é a proteção desse direito que foi falado agora, direito subjetivo constitucional, cujo desempenho esteja inviabilizado porque falta a norma que regulamente esse tema. Já foi colocado isso. O objeto é a proteção de um direito subjetivo nas condições tratadas. Aqui me restou só falar que o STF vem aceitando a possibilidade de mandado de injunção coletivo. Isso vem sendo aceito desde o MI 20, quando o STF reconheceu essa possibilidade. Não é necessário que eu tenha direito individual para que eu possa usar mandado de junção. Pode ser que eu tenha um direito meta individual e mesmo assim venha a ser admissível mandado de junção. Inclusive, como já falei, também repito agora, se corroborou a posição com dois outros acordos recentes, que depois eu vou citar ao falar do tema 7. O mandado de junção 680 e o mandado de junção 712, que são coletivos também, quando o STF referendou essa ideia do mandado de junção coletivo. Qual é a consideração importante a ser feita, então, aqui? Seria a seguinte: a enumeração de ações coletivas na Constituição não seria exaustiva, mas a enumeração de ações coletivas na Constituição seria meramente exemplificativa. A Constituição exemplificou 3 ações coletivas. Ela fala em mandado de segurança coletivo, ela fala em ação popular, ela fala em ação civil pública. Claramente ela fala nisso. Mandado de segurança coletivo, no artigo 5º, inciso 70. Ação popular, no artigo 5º, 73. E ação civil pública, no artigo 129, inciso 3º. Fique claro, essa enumeração é meramente exemplificativa. Eu posso sim reconhecer outras ações coletivas, mesmo sem previsão na Constituição. Dou-lhes esse exemplo e vou dar um outro em seguida. Um exemplo não previsto pela Constituição, mandado de junção. A lei que regulamenta o tema, a Lei 13300, fala em mandado de junção coletivo no artigo 12. Reconhece textualmente essa possibilidade, que era a construção do STF, que pela lei agora foi consubstanciado. Não há dúvida mais acerca disso. Mandado de junção coletivo. Evidentemente, o objeto não é mais direito individual, é um direito meta-individual, pode ser difuso, coletivo, individual, homogêneo. Mas o fato é que mandado de junção coletivo existe. E vou mais além. O STF reconheceu agora habeas corpus coletivo. A menção clara no Supremo Tribunal Federal que se houver ameaça ou lesão a direito de ir verificar de um grupo de pessoas, seria admissível habeas corpus coletivo. Então vejam, habeas corpus coletivo existe. Mandado de segurança coletivo existe. Mandado de junção coletivo existe. Ação popular é uma ação coletiva. Ação civil pública é outra ação coletiva. Resta só que no futuro você conheça habeas data coletivo. Por enquanto não tem previsão por jurisprudência acerca disso. Mas nada impede no futuro isso exista. Digamos que eu tenho direito de informação,
de um grupo de pessoas, é cogitável se pensar na possibilidade de habeas data coletivo também, mesmo sem previsão na Constituição, mesmo sem, por enquanto, jurisprudência. Mas fato é que a Constituição faz alusão a 3 remédios constitucionais que são coletivos, repito, mandado de segurança coletivo, ação popular e ação civil pública, e na jurisprudência já se reconheceu mais 2. Um seria mandado de junção coletivo, nesse caso, recentissimamente, há um ano atrás, reconheceu-se habeas corpus coletivo. De lei diferenda, nós cogitamos da possibilidade de habeas data coletivo, que por enquanto nós não temos nada em doutrina ou jurisprudência acerca disso. Mas veja, o objeto pode ser proteção de direito subjetivo, não obrigatoriamente direito individual. Pode ser direito subjetivo individual ou direito subjetivo meta-individual, caso a versão venha a ser coletiva. Então, já falamos sobre definição, já falamos sobre natureza, já falamos sobre condições, falamos agora sobre objeto. Quinto tópico nosso seria o tema ligado agora, vejam só, à competência. E aqui eu cito as normas da Constituição sobre competência. Vejam, a Constituição Federal se reporta a 3 normas e as constituições estaduais se reportam, na verdade, a uma norma. Aqui eu citei um exemplo de Constituição Estadual do Rio de Janeiro, mas qualquer estado, evidentemente, dependendo do qual estado se trate, eu posso ter outras normas. O que importa que fique claro é o critério para fixação dessa competência. Qual o critério para fixar a competência? É a autoridade, órgão ou entidade responsável por produzir a norma reclamada. Então veja, no mandado de junção reclama-se a falta de uma norma. O que se leva aqui em consideração é quem teria competência para produzir a norma. Levando em consideração a hierarquia funcional da autoridade, do órgão ou da entidade competente para a produção da norma reclamada, fixa, portanto, a competência originária de algum tribunal para processar e julgar mandado de junção. Então o critério é esse, competência conferida à autoridade, órgão, entidade, ou seja, a hierarquia funcional do impetrado para a produção da norma reclamada via mandado de junção. E conforme eu tinha colocado, nós temos, na verdade, 4 normas acerca disso. Na Constituição Federal, são 3. Primeiro, STF. Me reporta agora a Constituição, no artigo 102, inciso 1º, a linha Q. Quando a Constituição diz o seguinte, 102, inciso 1º, a linha Q. Vamos a ele. É dito assim, 102, primeiro, que mandado de junção, quando a elaboração da norma faltante for de atribuição do Presidente da República, Congresso Nacional, Câmara de Deputados, Senado Federal, mesa de uma das casas legislativas, Tribunal de Contas da União, Tribunal Superior ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Então vejam, aqui a menção a certos órgãos com competência para a produção da norma reclamada via mandado de junção. Se fala aqui em Presidência da República, Congresso Nacional, Câmara, Senado, mesa de uma delas, Tribunal de Contas, Tribunal Superior ou do próprio STF. Primeira consideração é essa, Constituição, no artigo 102, inciso 1º, a linha Q. Depois se fala em mandado de injunção do STJ. Agora eu cito o artigo 105, inciso 1º, a linha H. Quando agora a Constituição diz o seguinte, mandado de injunção, quando também a norma for produzida por órgão de atribuição, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do STF, órgão de justiça federal, militar, eleitoral, trabalho e federal comum. Então agora há outras competências de outros órgãos. E também há outra competência dada agora ao STJ. Agora se fala em norma faltante de competência de autoridade, órgão ou entidade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos nos quais a Constituição dê essa competência ao STF, verificamos já o caso, mas também a Justiça Militar Federal, Eleitoral, Trabalho e Comum. A outra norma é de mandado de junção do TSE em matéria eleitoral específico. Ele fala do artigo 121, parágrafo 4º, inciso 5º, onde a Constituição diz o seguinte, 121, parágrafo 4º, inciso 5º, é dito o seguinte, vamos achar o dispositivo, 121, parágrafo 4º, diz a Constituição que decisão do Tribunal Regional Federal somente cabe recurso quando, inciso 5º, denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de junção. Então aqui a Constituição volta a falar mandado de junção. Agora, do TSE, se porventura tivermos decisão do TRE denegando esse mandado de junção, assim como também acontece em relação a habeas corpus, mandado de segurança e habeas data. E por fim, em âmbito estadual, cada Constituição prescreverá a competência do seu TJ. No Rio de Janeiro, seria a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Constituição Fluminense, no artigo 161, inciso 4º, a linha G. Ela se reporta agora a autoridades, órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro. É o critério que, via de regra, nos estados seria seguido. Então, nós temos uma norma estadual. Se falta norma do Estado, pela administração pública direta ou indireta dele,
por qualquer autoridade, órgão, entidade, evidentemente é o TJ competente para isso. Portanto, nesse bloco evoluímos bastante, discutimos 3 tópicos. O tópico ligado à condição, o tópico ligado ao objeto e o tópico ligado também agora à competência. Repito o que eu disse sistematizando essa matéria de modo perfeito. Condições são 3. Existir direito subjetivo condicional, não existir norma regulamentadora e ocorrer um nexo causal entre uma coisa e outra. Repito o que eu disse antes. Pouco importa que direito venha a ser esse. Pouco importa sobre qual matéria ele versa. Pouco importa onde ele esteja na Constituição. O que importa é ser direito subjetivo previsto pela Constituição. É a posição de José Carlos Barbosa Moreira. Foi vencida a posição que pertence a Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que retirava da proteção judicial do mandado de junção os direitos sociais. Foi vencida também a posição que pertenceu a Celso Ribeiro Bastos, que levava em consideração a posição que o artigo da Constituição teria. O que importa é ser direito subjetivo com assento condicional. Verse ou não sobre as temáticas previstas na Constituição, no artigo 571, e esteja ou não previsto no título da Constituição sobre essa matéria ou não. Depois, não deve existir norma regulamentadora. E volta àquilo que eu disse antes, não obrigatoriamente essa norma é legal. Ela pode ser infralegal e mesmo assim, se faltar, e se a falta dela impedir que o direito venha a ser desempenhado, nós tenhamos como existir mandado de junção admitido aqui. Bom exemplo, eu citei, é um caso no qual a Constituição prescreve educação. Educação, na verdade, tem lei que regulamente o tema, mas não prescreva critérios de matrícula em escola pública. O direito não tem como ser desempenhado. Falta o decreto. Se falta o decreto, cai a mandado de junção, porque está presente em outra condição, que é o nexo causal entre uma coisa e outra. Nós temos condição de reconduzir uma consideração a outra, uma condição a outra. Um outro tema por nós tratado agora foi o objeto que essa ação tem. Já colocamos que o processo aqui é subjetivo, portanto, o objeto, a pretensão, o propósito, é tutelar um direito subjetivo, que já foi falado das condições dele, subjetivo condicional, que não tem como ser desempenhado porque falte a norma. Eu já havia advertido e repeti agora que essa ação nem sempre é uma ação individual, mas ela pode ter a versão coletiva dela, o mandado de junção coletivo. O STF reconheceu essa possibilidade de mandado de junção 20, reiterou essa possibilidade depois dos 2 casos que eu citei, mandado de junção 680 e mandado de junção 712. Eu repito o que eu disse também, enumeração de ações coletivas na Constituição não é taxativa, mas é meramente exemplificativa. A Constituição fala em mandado de segurança coletivo, a Constituição fala em ação popular e a Constituição fala em ação civil pública. Me refiro à Constituição no artigo 5º, inciso 70 e 73, e o artigo 129, inciso 3º. Mas o próprio STF reconheceu outras ações coletivas, sem assento formal na Constituição. Uma seria mandado de junção coletivo, e a lei hoje prevê essa possibilidade no seu artigo 12, e outra seria, recentemente, habeas corpus coletivo. Advertir de leis diferentes pode ser que haja uma discussão sobre habeas data coletivo, coisa que, por enquanto, tanto doutrina como jurisprudência não existe. E, por fim, uma questão ligada à competência, para dizer que o critério que fixa a competência do mandado de junção é a hierarquia funcional da autoridade, órgão ou entidade que possua competência para a produção da norma reclamada, via mandado de junção. Por isso, nós temos aqui 4 normas previstas pela Constituição, ora federal, ora estadual. Competência Supremo Tribunal Federal, Constituição Federal, no artigo 102, inciso 1º, a linha Q. Quando a responsabilidade pela norma for do próprio STF, Tribunal Superior, for do Congresso, do Presidente, de comissões até mesmo legislativas, Tribunal de Contas, etc. Depois, STJ, Constituição Federal, no artigo 105, inciso 1º, a linha H. Quando aqui nós tivermos autoridade, órgão ou entidade federal, excetuados casos, inclusive do próprio STF de competência. Depois, um caso especial do TSE, Constituição Federal, no artigo 121, parágrafo 4º, inciso 5º, em matéria evidentemente eleitoral, quando se faz menção nessa norma a habeas corpus, habeas data, mandato de segurança e mandado de junção em matéria eleitoral. Cada estado tem a sua Constituição fixando competência. No Rio de Janeiro, do TJRJ, seria a SERJ, no artigo 161, inciso 4º, a linha G, quando aqui se fala em autoridade, órgão ou entidade do Estado do Rio de Janeiro, e a falta por parte dela dessa regulamentação. Dito isso, nos restam mais 2 temas a serem abordados no nosso próximo e último bloco. O tema 6 é um tema ligado às partes. Vamos tratar da legitimação ativa, legitimação passiva e Ministério Público. Quem seria a parte ativa legítima, quem seria a parte passiva legítima, e se a intervenção do Ministério Público é ou não obrigatória. E depois uma questão ligada à decisão. E a grande discussão ligada à mandado de junção, que é o teor decisório. O que se faz em relação à mandado de junção. Até vou aproveitar o ensejo para utilizar um exemplo, que é o exemplo já por nós citado, greve de servidor público, para a partir desse exemplo verificar qual é a diferença prática entre as posições que eu aqui citei. Não concretista, concretista individual indireta, concretista individual direta e concretista geral.
quais são as posições tomadas pelo Supremo Tribunal Federal ao longo do tempo, em 89, 91 e 2007. Os mandados de junção 107, 283 e 708. Mas também é tema para o nosso próximo último bloco. Então, para que nós possamos terminar essa matéria, nos restam 2 temas. O tema ligado à legitimação ativa, passiva intervenção ministerial, o tema ligado à decisão de mérito, procedência do pedido, tanto em ação individual como também em ação coletiva.